Olá, bem-vindo aqui ao EstudoBíblico.net. Você que tem acompanhado os nossos conteúdos semana após semana, vai poder agora acompanhar mais um conteúdo rico de temática bíblica para o seu crescimento espiritual. Eu quero falar com você sobre Hades e a habitação dos mortos. Vamos entender qual é o significado dessa palavra Hades, que na Bíblia é traduzida a partir de algumas expressões, e vamos entender essa questão sobre a habitação dos mortos, qual é a perspectiva que a Bíblia tem a respeito da questão do pós-vida. Então vamos entender aí o significado, portanto, do conceito de Hades e a habitação dos mortos. Bem, vamos primeiro entender Hades na mitologia grega. Vamos primeiramente entender como é que o conceito de Hades foi entendido a partir da mitologia grega antiga. Originalmente, Hades era o nome do deus do submundo, que, segundo os gregos, o submundo ficava no centro da terra. Hades era filho de Cronos. Cronos era o deus maior, o deus mais alto. Zeus, que era outro filho de Cronos, portanto irmão de Hades, substituiu seu pai Cronos através do uso da força. Assim, ele ficou o deus mais poderoso na mitologia grega, ou seja, quando estudamos a mitologia dos gregos a respeito dos deuses, nós vamos ver, portanto, que Zeus alcança uma posição de proeminência por ter vencido seu pai Cronos. Hades, que era irmão de Zeus, tem um protagonismo também dentro da mitologia grega. Ele continuava reinando no submundo, compartilhando seu poder com a sua esposa Perséfone. Com o desenvolvimento da mitologia, o termo Hades começou a ser usado também para significar o próprio submundo. Então veja, num primeiro momento, Hades é o nome que é dado ao irmão de Zeus, filho de Cronos, portanto um deus que governava no submundo. Mas na medida que o tempo vai passando e a mitologia vai se desenvolvendo, o próprio nome do deus Hades começa a ser associado ao próprio submundo, ou seja, a habitação dos fantasmas de homens desencarnados. No início, esses seres foram representados como entidades sem razão ou qualquer vida real. Gradualmente, porém, uma vida real foi atribuída a eles, e assim se tornaram espíritos que estavam, portanto, no submundo e não fantasmas. Mas o Hades também foi descrito como habitação dos espíritos bons e maus, ou seja, na medida que vamos estudando a mitologia grega e o desenvolvimento do conceito de Hades, nós vamos perceber que é neste ambiente do submundo que vai habitar os espíritos bons e maus. E somente depois do maior desenvolvimento dessa doutrina, deste ensino sobre o Hades, é que os espíritos bons receberam no submundo um lugar bom, em contraste com o estado miserável dos espíritos maus. Na Septuaginta, que foi um texto, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, há menção, portanto, do nome Hades, da expressão Hades. Vamos entender isso. Na Septuaginta do Antigo Testamento, como eu disse anteriormente, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a palavra Hades passou a ser usada para traduzir o termo hebraico Sheol. Então veja, Sheol no Antigo Testamento dá a ideia da habitação dos mortos e que no Novo Testamento é traduzido como Hades, pegando o conceito grego, portanto. Ou seja, lugar dos espíritos desencarnados, tanto bons quanto maus, tanto os que se encontram na bem-aventurança, quanto os que sofrem o justo castigo dos seus pecados. No Antigo Testamento, Sheol tem um duplo sentido. Sheol, no Antigo Testamento, indica o mundo invisível, portanto, essa realidade onde estão os espíritos, como também aponta para a sepultura. Mas há outros significados do Sheol no Antigo Testamento que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Os hebreus eles compartilhavam com os seus vizinhos do conceito da existência de uma região ocupada pelos mortos, onde eles sobreviviam à morte física, mas onde a existência seria em meio às sombras. Então, os hebreus vão compartilhar, portanto, desta percepção que os gregos tinham e outros povos a respeito da questão do que acontece o pós-vida, né? O que acontece no mundo invisível. E referências que falam sobre isso, nós temos lá Jó, capítulo 10, 21 a 22, Salmo 143, 3, Salmo 94, 19,
17 e Salmo 115, 17. Seria, portanto, um lugar onde as almas desfrutam de uma existência contínua em vez de ser um lugar de aniquilamento. Então, o Hades, e que no Antigo Testamento é chamado de Sheol, dá esta ideia de um lugar onde habitam os espíritos das pessoas que morrem nesta era presente. Para onde vão e como ficam? Vamos entender isso um pouco mais à frente. Os judeus, eles concebiam a estadia no Sheol, no caso de almas salvas, não como uma permanência eterna, não, era um lugar temporário, por isso era uma condição passageira. Eles expressaram por muitas vezes a firme expectativa de que haveriam de ser libertados do Sheol, quando haveriam de viver na presença de Deus. E nós vamos ver isso relatado lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 13 a 15, capítulo 19, 25 a 27, Salmo 16, de 10 a 11, Salmo 17, 15, Salmo 49, 15 e Salmo 73, de 24 a 26. Portanto, para a mentalidade hebraica, o Sheol era o estado intermediário no qual as almas dos homens recebiam o devido tratamento de acordo com a sua vida na terra. Então, este conceito, na mentalidade hebraica, foi sendo desenvolvido ao longo do tempo a partir desta percepção, desta ideia de que o Sheol era o lugar, portanto, onde ficavam os espíritos daqueles que morriam aqui nesta era presente. Um estado intermediário, portanto. O termo Sheol, ele está etimologicamente associado à palavra Sanhal, que significa pedir. Então essa palavra significa pedir, a sua etimologia, e Sheol está associado a isso. De modo que o Sheol se torna um lugar de petição que continuamente pede mais mortos da terra dos viventes, ou seja, para que ali esses mortos, os espíritos dos mortos estejam. No Antigo Testamento, há 6 maneiras de empregar a palavra Sheol. A primeira maneira se refere a um lugar de onde ninguém pode resgatar a si mesmo. E aí nós temos as referências do Salmo 89 e 48, Jó capítulo 7, versículo 9, Jó 17, de 13 a 16, Eclesiastes 9, 10 e Isaías 38, 18. Há também uma segunda maneira de entender a palavra Sheol no Antigo Testamento, que é o lugar para onde todas as pessoas vão ao morrer, conforme relata Gênesis 37, 35. Além disso, também pode ser compreendido como um lugar para onde vão os maus depois que eles morrerem. Nós temos isso lá em Jó 21, 13, 24, 19, Salmo 55, 15, Provérbios 5, 7 e 7, 27. Mas há também uma quarta ideia sobre Sheol no Antigo Testamento, um lugar de onde os justos são salvos. Salmo 16, 10, 49, 15, 86, 13, Provérbios 15, 24 e Oséias 13, 14. Em quinto lugar, Sheol é também um lugar sobre o qual Deus tem soberania absoluta. E nós vamos ver isso lá em Provérbios 15, 11, Jó 26, 6, Salmo 139, 8, Amós 9, 2 e Deuteronômio 32, 22. E por fim, uma última maneira de entender a palavra Sheol no Antigo Testamento é vê-lo como uma metáfora ou uma figura de linguagem para a gula, para o assassinato, ciúmes ou problemas da vida. E aí você tem essas referências que apontam como que essa palavra também é entendida metaforicamente a partir dessas expressões. E aí quando a gente volta para o termo Hades, nós temos que entender, portanto, como que este termo, que é um termo grego, vai ser usado no Novo Testamento. Veja bem, os empregos da palavra Hades são bastante amplos. Ele pode significar simplesmente a morte, como também pode significar o lugar dos espíritos desencarnados, ou seja, o lugar onde habitam os mortos, respondendo, portanto, àquela pergunta que a maioria de nós fazemos: para onde vão as pessoas depois que elas morrem? Vão para o Hades. Então vamos ainda entender algumas coisas mais sobre a questão do Hades. Os judeus, eles entendiam que esse lugar estava dividido em 2 porções, ou seja, na mentalidade hebraica, o entendimento sobre o Hades, que era anteriormente atribuído com o termo hebraico Sheol, passa a ser compreendido pelos judeus ao longo do processo histórico como um lugar, um ambiente, uma dimensão que tem 2 lugares, ou 2 ambientes, vamos assim dizer. Uma para os ímpios e outra para os justos. O lado bom desse lugar recebeu o nome de paraíso, ou também pode ser chamado de seio de Abraão.
Então, a partir da mentalidade hebraica, bíblica, o entendimento de que depois que as pessoas morrem, elas vão para o Hades, e no Hades há um lugar de descanso chamado de paraíso ou seio de Abraão. Mas há também um lugar mau, um lugar ruim dentro do Hades, que é usado no Novo Testamento pela palavra grega tártaro, que passou a ser usada como uma alusão àquela parte do Hades onde os homens são punidos, tá? O lugar, portanto, de tormento. Por exemplo, em 2 Pedro 2,4 nós temos uma referência, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, e aqui a palavra que é usada no grego, em 2 Pedro 2,4, é a palavra grega tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que mais? A habitação dos mortos para os judeus, ou seja, portanto, para a mentalidade bíblica hebraica, era chamado de Sheol, e para os gregos era chamado de Hades. Então, Sheol e Hades dá o mesmo conceito, a mesma ideia de ser a habitação dos mortos, o local para onde os mortos vão após o processo da vida aqui na Terra. Portanto, Hades é o local entendido como sendo a habitação dos mortos, que na perspectiva hebraica bíblica é composto pelo Tártaro, também conhecido como o inferno, lugar de sofrimento, e pelo paraíso, conhecido também como seio de Abraão, como lugar de descanso. Assim, a doutrina do destino dos mortos desfrutou de um processo evolutivo à medida que Deus foi revelando novos dados sobre as dimensões espirituais. A concepção cristã bíblica, portanto, é muito mais ampla e completa do que as noções judaicas sobre o Sheol. Ou seja, quando chegamos no Novo Testamento, o entendimento sobre a habitação dos mortos amplia-se mais ainda a partir dos dados da revelação progressiva de Deus na história. E aí nós temos o exemplo lá de Lucas 16, 19 a 31, que é a parábola do rico e do Lázaro, onde Jesus pinta o quadro tanto do rico como do Lázaro no Hades, portanto trazendo para nós a ideia de que o Hades é um lugar onde há dois ambientes, o ambiente de tormento, conhecido como Tártaro, também como inferno ou Geena, são outras expressões que temos no Novo Testamento, e há um outro ambiente dentro do Hades, conhecido como seio de Abraão, paraíso, lugar de descanso. E isso preserva a ideia judaica da natureza daquele lugar. Então, o texto de Lucas 16, 19 a 31 é um texto que nos dá uma compreensão mais clara de como que o Novo Testamento entende a questão do pós-vida, a questão da habitação dos mortos. Nós não sabemos grande coisa ou grandes coisas sobre esse mundo intermediário. O que nós entendemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é de que sim, há um estado intermediário onde os homens ou os seres, os humanos que morreram estão aguardando a concretização do fim da história, do plano de Deus, quando haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final, o julgamento final. Portanto, nós não sabemos grandes coisas sobre esse mundo intermediário, que continuará existindo até o julgamento final, quando o Hades entregará os seus mortos e for estabelecido o julgamento eterno, conforme nós vemos lá em Apocalipse 20, versículo de número 13, quando há a menção de que o Hades deu os mortos, que nele havia. Bem, na literatura hebraica, tanto do Antigo Testamento, sejam os livros canônicos ou até apócrifos, a ideia da habitação dos mortos tem algumas perspectivas amplas. A ideia original hebraica do pós-vida era que não havia um pós-vida, e isso a gente constata na Torá. E por quê? Porque naquele momento inicial da revelação progressiva, esses conceitos ainda não estavam devidamente desenvolvidos. Mas ao longo do desenvolvimento histórico do pensamento judaico, ou seja, na medida em que os atos divinos de revelação foram sendo dados no transcorrer da história, os judeus vieram a crer, assim como criam os gregos, que o Hades era um lugar literal, ou seja, uma outra dimensão, que na perspectiva grega estava localizado no submundo, no centro da terra. Para esse lugar, desceriam todos os espíritos humanos, bons e maus, sem qualquer distinção. E ali não teriam qualquer existência real, com memória ou consciência. Ou seja, esse foi a ideia no seu início.
Porém, gradualmente, veio a aceitar-se que os espíritos possuem existência real de alguma modalidade, o que a gente vê constatado lá na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. Assim, no transcorrer do tempo, o Hades se tornou um lugar de recompensa, seio de Abraão, ou punição, lugar de tormento, inferno, Geena. Esta ideia de que o Hades é lugar de recompensa ou punição surgiu primeiramente na religião persa, de onde parece que penetrou no judaísmo. E aí nós temos que entender que isso não significa uma influência pagã no judaísmo. Pelo contrário, o que a gente compreende é que essas percepções sobre as realidades espirituais vão sendo percebidas pelos povos, mas em Israel, a partir da fé monoteísta, da crença no único Deus, a coisa começa a ser direcionada a partir de um entendimento fundamentado na base bíblica. Tá? Já que o Hades ele prometia recompensa ou punição, foi apenas natural que daí se pensasse estar o mesmo dividido em duas regiões distintas. E assim, essa ideia veio a fazer parte da doutrina do Hades, ou seja, o Hades é a habitação dos mortos, onde neste lugar há dois ambientes. Há para aqueles que... um ambiente para os justos e um ambiente para os ímpios. Este é o conceito que acabou sendo consolidado na perspectiva bíblica e hebraica. Todos esses estágios de desenvolvimento desta ideia podem ser traçados na literatura judaica e mais de um estágio desses é refletido, como eu coloquei anteriormente, no Novo Testamento, lá em Lucas 16. Tá? A ideia no Apocalipse é de que todos os espíritos descem ao Hades, com exceção dos mártires, que passam diretamente para os céus ou estão lá aos pés do trono de Deus, conforme diz o texto de Apocalipse, um lugar glorioso e totalmente distinto do Hades. Isso perdurará até que o estado eterno divida os homens em suas habitações devidas. Então esse é o conceito que foi sendo consolidado, portanto, ao longo do tempo na mentalidade bíblica hebraica. As almas dos crentes martirizados, segundo o Novo Testamento e o Apocalipse, aguardam nos céus pela primeira ressurreição, ao passo que os demais mortos permanecem no Hades, ou no paraíso, ou no lugar de tormento, aguardando a segunda ressurreição, ou a ressurreição geral, conforme diz Apocalipse 20, 12 e 13. No livro do Apocalipse, tal como no pensamento grego, o Hades é distinguido do mundo inferior, tá? Do qual um anjo tem uma chave, ou tem a chave, ou seja, lá em Apocalipse 9:1 há uma menção sobre o abismo, que não pode ser confundido com o Hades. Parece que o mundo inferior, também chamado de abismo, pertence aos espíritos horrendamente malignos, piores que os ímpios mortos. E essa distinção, entretanto, parece não ser geralmente observada nas páginas do Novo Testamento. O que nós vamos ver no Apocalipse é esta ideia, portanto, de que o abismo é este outro lugar onde estão os espíritos malignos acorrentados. Tá? O Hades, no Novo Testamento, portanto, é equivalente ao Sheol do Antigo Testamento. E nos trechos de 1 Pedro 3, 18 a 20 e 4, 6, há a descrição da descida misericordiosa de Cristo ao Hades, ou seja, quando Cristo desce ao lugar da habitação dos mortos, a fim de ali anunciar às almas perdidas o Evangelho. E como é que nós podemos entender essa questão da descida de Jesus, né, ao Hades? Bem, a maior parte da igreja cristã tem reconhecido a descida de Cristo ali como uma melhoria, ou até mesmo para oferecer salvação aos perdidos daquela região, como uma expressão da missão misericordiosa de Cristo entre as almas perdidas. Então, a ideia que se tem é que Cristo desce à habitação dos mortos para lhe proclamar o Evangelho àqueles que não tiveram o testemunho do Evangelho anteriormente. Bem, então neste pequeno estudo de hoje nós podemos entender um pouquinho o conceito de Hades, da habitação dos mortos. E ficou claro para nós que no pensamento hebraico, que é um desenvolvimento também do pensamento grego e também do pensamento persa, mas a partir do conceito da fé monoteísta, que o Hades é este local para onde vão aqueles que morrem, e dentro do Hades, ou nesse ambiente do Hades, há o paraíso, o seio de Abraão, o lugar
lugar de descanso, e há o lugar de tormento, também conhecido como inferno ou como Tártaro, tá? Então esse foi o tema que nós tratamos hoje aqui no estudobiblico.net, esse canal de conteúdos bíblicos e teológicos, e a temática que trabalhamos hoje foi sobre Hades e a habitação dos mortos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é só clicar no botão aqui do lado que você vai se inscrever no canal e vai receber notificações de conteúdos novos que vamos disponibilizar. Compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos e nos ajude aí a divulgar o canal estudobiblico.net. Obrigado por ter acompanhado esse conteúdo e até uma próxima. Tchau, tchau.